Fala galera, bem-vindos a mais um Abrincast. Eu sou o Nick, embaixador da feira, e tô aqui com o Danilo. Danilo, seja muito bem-vindo. Danilo é diretor de marketing, representante da Paper Games. E hoje a gente vai bater um papo descontraído do além do board game. Com certeza. Obrigado, Nick, por me receber aqui. É uma honra. Inclusive, eu até gostaria de fazer um agradecimento, tá? Porque é um privilégio. Primeiro, estar sendo entrevistado por você, né? Que isso. Adoro você, né? Para. O Nick é de casa. Mas eu queria também aproveitar mesmo a oportunidade para agradecer o pessoal da Francal. A Abrim é um dos nossos principais eventos e eu acho que a equipe da Abrim é fenomenal. Então, eu acho assim, as marcas que expõem aqui têm mesmo uma sorte mesmo de estar trabalhando num lugar assim tão bacana com um pessoal tão incrível. Eu preciso confessar que tem sido uma das melhores experiências da qual eu trabalhei nos últimos anos. Com certeza. Eles são realmente absurdos. É um absurdo mesmo. É, um absurdo. muito, muito bom. Muito bom. É bacana. Pra quem não conhece Danilo ou não me conhece, nós somos da área dos jogos e jogos de tabuleiro em especial. Aquela luta contra a tela. E quando eu comecei, eu acho que um dos pilares do meu canal foi a Paper, né, que me trouxe oportunidades e me apresentou novas maneiras de jogar. Eu tinha uma espécie de, sei lá, eu precisava ter jogos da mesma coleção, e aí eu comecei a me soltar e um dos pilares foi a Paper. Então, antes de entrar no mundo dos jogos de tabuleiro, eu preciso te perguntar, como é trabalhar na Paper? Nossa, que ótima pergunta, cara, porque eu adoro trabalhar na Paper Games. Eu sei que fica parecendo um negócio meio tipo assim, funcionário do ano, assim, adoro trabalhar na Paper. A Paper Games eu tive é uma história de sorte, na verdade, porque o meu amigo Eduardo Sela me contratou para fazer a marca da Paper Games há 10 anos atrás, porque esse ano a Paper Games está fazendo 10 anos. Ele me contratou para fazer a marca e eu nem sabia muito bem desse mercado de board games que o Du estava querendo abrir, né? E depois de 6 anos que a empresa já estava consolidada no mercado, já tinha linha Pocket, tá com o gato rodando, todas essas coisas, a gente conversou e eu acabei vindo trabalhar como diretor de marketing na Paper Games. E, cara, realmente, assim, é uma das coisas mais gostosas e prazerosas que eu faço, porque é muito gostoso você aprender a vender diversão. E o legal também é que toda vez que você vende um produto e você vê as pessoas se divertindo, fica parecendo como se isso fosse o pagamento, na verdade. Assim, você vê a galera curtindo e compartilhando as coisas na internet, por exemplo, sabe? Sim, o trabalho acaba ficando mais leve, porque na verdade é um trabalho mais gratificante do que o retorno financeiro, vamos dizer assim, né? Totalmente. Eu vejo isso porque eu vi muita Paper em escolas, Sim. em eventos, e eu vejo os produtos da Paper como uma excelente porta de entrada. Sim. Porque além acho que eu acredito que esse seja um dos pilares, pode me corrigir, tá? Mas eu sinto que muitos dos jogos tem aquela regra extremamente simples a maioria pelo menos, é simples de entender. E não só pra você aprender, mas pra você ensinar. Sim. Que acho que é uma das barreiras do jogo de tabuleiro. Às vezes eu quero trazer gente pra mesa, mas eu não consigo explicar. Aqui é muito difícil, porque na maioria deles você consegue aprender jogando, né? Sim. Esse é um dos pilares, assim, na hora de colocar, esse jogo é Paper. Cara, sim, eu acho que você está totalmente certo. Acho que uma das coisas primeiro, eu acho que o jogo precisa ser barato. Ele precisa ser acessível, né? E eu acho que essa, com certeza, é um dos pilares da Paper Games. Assim, precisa ser barato porque tem também essa imagem de que jogos de tabuleiro é um negócio que você tem que gastar muito dinheiro, perder muito tempo lendo um manual com muitas páginas, e as partidas também são muito longas, né? Então, acho que o primeiro ponto da Paper Games cara, a gente precisa trazer para o mercado jogos acessíveis, né? Acho que se a gente for pensar assim, pilares mesmo da Paper Games, com certeza os jogos são fáceis de aprender, né? Então, assim, é muito fácil de ensinar, eu explico às vezes até jogando ali, rapidinho, e já tá todo mundo se divertindo muito rápido, né? Quando eu fui fazer o vídeo desse aqui, no fim, lembro. é isso, né? É demais. É isso, você coloca em mesa e já tá jogando. Sim, exatamente. Encaixa o padrão. Tem algumas regrinhas, mas você se corrige, você erra, você volta. Então acho que todos, esse aqui quando chegou, quem foi, um sucesso, porque eu até pergunto isso, né? Como vocês definem assim, eu não sei se vocês têm preferência, na verdade isso é seu, eu quero saber de Danilo. Aham. Sua mecânica preferida? Ai, cara, olha, eu
se você quiser saber mesmo, assim, o que eu mais gosto... Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer para você é, eu não jogo muito jogos de mesa, jogos de carta. Tá? É muito raro isso acontecer, porque... Bom, primeiro porque a gente está trabalhando com isso o tempo todo, né? Mas quando você pergunta assim, mecânica preferida, eu gosto de jogos com palavras. Tá. E Tá. aí eu já tô dando meio um spoiler do jogo que é o meu preferido, É o Entre Linhas. que é o Entre Linhas. Eu amo o Entre Linhas. O Entre Linhas me força a criar conexões entre duas palavras. O Entre Então, Linhas assim, eu gosto muito do Entre Linhas. Então, assim, para mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palavras, idiomas, significados. Então, o Entre Linhas já é uma coisa bacana, assim. Agora, se você quer saber também, um jogo que me conquistou bastante foi o Coop, que talvez eu seja proibido de falar. Atravessamos a rua aqui? Olha só, veja só. Uma semana antes de eu entrar na Paper Games, eu fui na casa de um amigo meu, eu falei pra ele que eu ia começar a trabalhar na Paper Games, ele falou, cara, eu trouxe um joguinho aqui pra gente jogar, e a gente passou a madrugada jogando Coop, daí eu até falei pro Du assim, cara, eu acho que eu tive uma boa introdução ao mundo dos tabuleiros. E foi incrível o jogo de dedução, e pra mim gerou um sentimento que é tipo assim, gente, eu acho que eu não sei mentir. Então, bem bacana, adorei. Coop e Love Letter são dois jogos que, sim, quando eu conheci, a primeira experiência que eu tive foi justamente essa. De repente, a gente passou a noite inteira jogando. Sim. E, eu trouxe um joguinho enquanto o pessoal não chega. Sim. Love Letter rodou a noite inteira. E Coop foi igual. Não, e digo mais. Daí, quando eu continuei conhecendo os jogos da Paper Games, Spyfall... Ai. Meu Deus, eu tô vendo que você tem uma queda por blefe aí. Marcou. E eu lembro de eu jogando Spyfall pela primeira vez. Eu não fui o espião por várias partidas, né? Por várias rodadas. E daí, quando o espião chegou na minha mão, eu falei, gente, eu sou espião. Porque eu não consigo mentir, desculpa. Só pra dar um contexto, tá, galera? O Spyfall, ele... Me corrija, tá? Mas eu acho que ele é o pai desse jogo que viralizou nessas trends de você ter um infiltrado. Sim. Ele é o pai, né? Sim. Pelo menos é um bem antigo em relação a isso. Sim. Então é essa. Todo mundo sabe qual que é a situação, menos o espião. E aí a gente troca uma conversa, vai até alguém entender que é a hora, ele tem tempo, né, o Spyfall. Sim, tem 8 minutos, né? Tempo. Você tem dentro do tempo, você tem que descobrir qual é o local ou enganar todo mundo. Sim. Agora deixa eu te perguntar, em relação a Paper, eu sou do ramo. Sim. Então, assim, eu sempre vi a Paper como uma das maiores. Sim. Mas pra Paper, quando ela sentiu essa virada? Assim, ó, nossa, a gente importa, né? Olha, cara, assim, eu acredito que a Paper Games deu essa grande virada quando a gente criou a linha Pocket. Tá? Eu acho que essa é uma das primeiras grandes viradas. Se você quer saber, eu tenho um pouco de dúvida, será que é a linha Pocket ou será que é o Taco Gato, na verdade, que é onde popularizou? Linha Pocket são esses jogos mesmo, desse tamanho, com caixinha de sabonete, que eu falo. Parece um sabonete febo. Mas eu acho que o legal da linha Pocket é não só o fato de democratizar, por ter um valor relativamente unificado e padronizar também tamanho. Eu acho que, primeiro, né, ele democratizou. Então, assim, é um jogo acessível. São jogos muito bons. Então, tem jogos, por exemplo, quem gosta muito de... Tem o Velônimo, tem o Claim, né? Tem vários jogos, assim, de carteado mesmo. Não, eu te falo aqui agora, desses três aqui, esse é um dos meus favoritos da vida. Sim. Esse jogo aqui... Espetáculo. Não sou o Deslivar, inclusive, mas eu gostei tanto desse jogo que eu quis preservar minha primeira versão. Porque quem foi é um dos que eu mais gosto, assim, de todos os jogos que eu joguei. Sim. Pocket. Sim. Então eu acho assim, eu acho que o primeiro ponto de virada mesmo da Paper Games foi a criação da linha Pocket. Inclusive tem alguns jogos em outras linhas da Paper Games que a gente está trazendo para a linha Pocket. Como por exemplo o Entre Linhas, que ele era uma caixa maior, ele era mais caro. A gente conseguiu adaptar ele para a linha Pocket com cartas exatamente do mesmo tamanho, ou seja, você consegue colocar o jogo numa caixa menor, num preço mais acessível e com a mesma experiência. Então a nossa intenção é, o que a gente conseguir colocar nessa linha é bom para todo mundo, assim, porque a gente consegue levar os jogos a mais pessoas e continuam sendo os mesmos jogos. E ainda continuando, eu acho que o segundo ponto, assim, muito importante da Paper Games foi a criação da linha Micro. A Micro? Porque eu acho que aqui porque daí eu acho que é um produto inovador mesmo, né? E daí a gente tá falando
para quem não conhece, essas caixinhas que é tipo da espessura de um lápis. Então, assim, são jogos super baratos, né? Ele vem com essa microbox aqui que você consegue colocar 3 dele numa caixinha só. E é legal porque essa microbox, ela é do mesmo tamanho da linha Pra quem tem Pocket. toque, né? Como é que eu vou deixar ele? Exatamente. Então eu acho que é bacana, é legal porque a linha micro ela acaba criando um propósito dentro da linha Pocket, porque você continua tendo 3 jogos no mesmo espaço de um jogo da linha Pocket. Sim. E eu acho que não só um ponto de virada de você apresentar um produto novo no mercado, todos os jogos que a gente lançou da linha micro são do Rainer Knizia, né? Mas também o desafio de a gente colocar um jogo dentro de um lugar assim tão fininho e super barato, e eles são super simples, assim, bem gostosinho mesmo para você passar o tempo. A gente brincava que era jogos para você jogar enquanto você espera o Uber. A maioria deles dá pra jogar em mão? Como? Dá pra jogar sem mesa? Eu não sei. Você sabe que eu não sei? Eu sei que ó, o Dua... por exemplo, o que ele precisa de mesa, porque você vai espalhar os jogos numa mesa e daí vai virando as cartas, né? Tá. Do Regner eu acho que dá pra jogar assim de pé, né? O Kick Thunder eu acho que precisa de mesa também pra você juntar. Pra esperar a saída de um restaurante. Sim, Tá. né? E como que vocês enxergam o cenário dos jogos hoje? Cara, eu acho que o cenário dos jogos no Brasil, geral, assim, você tá perguntando do mercado ou... Mercado, aceitação... Aí eu já puxo aqui um pouco da minha missão, como ele influencia na vida do próximo. Acho que essa pergunta traz, assim, acho que ramifica muito mesmo. Sim. Mas é como os jogos inspiram, né? Sim. Como os jogos afetam o mercado, como você tem sentido, assim, a recepção do público, porque você pegou longa data, né? Sim. Eu acredito que você tem aí mais noção do que eu da margem de venda e procura, né? Sim. Então, porque se você for pensar em mercado, há 10 anos atrás, quando a Paper Games foi fundada pelo Du, cara, o mercado só cresceu. Então, são mais lojas, mais editoras, mais jogos, mais eventos. Então, assim, o mercado só cresceu. Isso daí é um fato hoje. Então, em termos de mercado, a gente tem mais opção, a gente tem mais pessoas trabalhando, a gente tem designers brasileiros, a gente tem um monte de coisa aí que está crescendo. Então, esse ponto eu acho que é importante. Agora, em relação ao público, eu ainda acho que tem uma cultura do Brasil, que é uma questão cultural mesmo. Que é tipo assim, se eu descer no quarteirão da minha casa e perguntar para alguém se alguém conhece, sei lá, Uno, que seja, vamos dizer assim, não são tantas pessoas que conhecem assim, né? Eu digo, esse não é um assunto tão popular no Brasil. É diferente, por exemplo, se você for para a Europa, que culturalmente as famílias possuem armários de jogos de tabuleiro na casa e isso não é uma coisa, nossa, que nerd que você é, né? Tá. Então, eu acredito que da cultura brasileira a gente tem ainda um trabalho para fazer. E nesse caso eu até vejo assim Paper Games até num formato quase que pedagógico, assim, sabe, de falar, então, você tá vendo esse joguinho aqui, o Bandido? Ele é um jogo de cartas, sério, mas é que nem baralho? Não. Né? É um outro tipo de jogo. E daí eu acho que quando a pessoa joga, ela fala, entendi. Então não é truco, canastra, 21, você entendeu? Porque eu acho que tem ainda essa conexão com o baralho, tem a conexão com os jogos de tabuleiro antigos, né, que a gente conhece. Então eu acho que dominó. Exato. Então eu acho ainda que culturalmente, para as famílias, para as pessoas, eu acho ainda que tem um trabalho enorme ainda para a gente fazer, para que todo mundo fale assim, poxa, sim, eu conheço Taco Gato. E aí eu te pergunto, porque até chegando, Taco Gato foi um viral na minha rede e em várias outras. Esse jogo é sucesso. Sim. Qual a importância da Paper Games no mercado brasileiro? E eu pergunto isso porque, por exemplo, eu já vi que vocês inspiraram várias outras empresas a reforçar esse formato aqui. Sim. Né? Não tô dizendo que foi e que não foi, mas eu vi que antes disso não tinha isso. Tô errado? Não, eu acho que você tá certo. E, na verdade, eu fico pensando sobre isso, que eu falo assim, gente, a gente tá aqui com uma fórmula, você entendeu? Nós temos produtos muito bem sucedidos e é aquele negócio, né? Quando você inspira, essa é a melhor forma de elogio que você pode receber, né?
Mas eu acho que a importância da Paper Games é justa. Por isso que eu falei até dos pontos de virada, que você falou, cara, qual é o ponto de virada? Eu falo a linha Pocket e a linha Micro, porque quando você fala qual é a importância da Paper Games, eu acho que é bem isso. É a gente trazer jogos fáceis de aprender, as partidas são rápidas, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai ficar ensinando por um tempão, e daí você também vai ter, assim, jogos baratos, né, cara? Jogos baratos. O Bandido, por exemplo, eu sempre dou como exemplo o Bandido, porque eu jogo com a minha mãe de 80 anos e o meu sobrinho de 14. Então, assim, você pega e você fala assim, cara, tem 3 gerações numa mesa jogando um jogo, e não é tipo assim, eu tenho. Minha mãe de 80 anos não é café com leite, nem meu sobrinho. Você Joga entendeu? melhor que a gente, na verdade. Você entendeu? Exato. Então, assim, a gente. E minha mãe, ela quer aprender muito Bandido, sabe? Então, eu acho que o bacana é isso. Eu acho que a importância da Paper Games é a gente trazer produtos que são acessíveis, fáceis de aprender, com partidas rápidas e que serve para todas as idades. Eu acho que, assim, o Du fala muito isso, né? Grupos mistos, né? Não é um jogo que você dá para criança e fala, vai jogar lá no canto. É o jogo que você fala, vem jogar aqui com o pai, né? Você acaba jogando com o seu filho e não, tipo, ajudando o seu filho, você vai mesmo jogar com ele. Tem mais um exemplo bacana que eu lembrei aqui. Eu lembro uma vez que eu estava jogando Trio com um amigo meu, É muito bom. e daí chegou o filho dele de 7 anos, e eu, super preconceituoso, eu falei, 7 anos, cara, o moleque não vai lembrar das... Cara, o moleque arrebentou no Trio, assim, sabe? Peguei. Talvez é porque ele tem menos preocupação na vida, então ele conseguia decorar mais onde estavam as cartas, mas eu falei assim, ele jogou super bem com 7 anos o Trio, que pra mim é um jogo de memória delicioso, assim, né? Memória e dedução, nossa, esse é outro jogo que eu gosto bastante. Mas enfim... pra quem não joga muito, hein, já tem uns 10 favoritos aí, viu? Mas é tudo da Paper, né? Tirando o Coop. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que é essa a importância mesmo, né? Eu acho que é esse tipo de produto acessível mesmo, né? E qual que é a maior dificuldade na hora de trazer um jogo? Eu não sei se vocês têm, assim, um critério. Esse é paper, esse não é paper. Não sei se eu posso chamar assim, mas existe uma barreira na hora de trazer, queria ter trazido, esse é a cara da paper, mas não consegui. Enfim, eu sei que lá é uma questão de... Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente tá falando de, sei lá, em média 30 lançamentos por empresa por jogo. Em média. Lá fora, isso é uma fração do mercado, porque a maior feira de jogos da América Latina do mundo fica na Alemanha, na Spiel. E acho que ano passado tiveram mais de 200 mil frequentadores. Sim. Então, assim, a quantidade de lançamentos tem jogo pra todo mundo por 10 vezes. Uhum. Então, eu não sei, assim, é uma salada pra você encontrar, diversificar. Qual o método paper? Olha, eu não sei se você pode revelar. Eu acho. Não, sim, porque não é segredo também. Bom, primeiro que eu tenho a sorte de eu não ser o curador dos jogos, né? Então, assim, não sou eu que decido isso. Mas eu acho que a curadoria da Paper é uma curadoria difícil, porque, por exemplo, o Du gosta de muitos jogos. Nossa, o Du, ele é um ávido colecionador e muito jogador, assim, né? Ele conhece muito, é uma biblioteca, assim, é um Ludopedia, assim, em pessoa, né? Sabe muito dos jogos. Mas eu acho que o principal ele não pode trazer o jogo que ele gosta, ou que os amigos dele gostam. Então eu acho que a Paper Games agora, depois de 10 anos, a gente tem um catálogo, e eu acho que o desafio é a gente continuar sendo fiel a nós mesmos e ao nosso público. Sabe? Então, assim, cara, esse jogo é um jogo que cabe na linha Pocket? Essa provavelmente já é uma boa pergunta, né? Esse é um jogo que a gente consegue ter um custo de produção que vai gerar depois um custo para o consumidor bacana para ele ter acesso a isso? Esse jogo tem uma curva de aprendizado mais suave, você entende? Você entende? Então, assim, eu até gosto, porque você sempre zoa nos nossos posts, que eu coloco lá, de 8 a 99 anos. Esse eu gosto. E daí você fala assim, quando eu fizer 100 anos, já foi, gente. 100 anos eu não vou poder jogar. Porque quando a gente coloca a partir de 8 anos, a pessoa acha que o jogo é para criança. Não é? A gente só está falando assim, gente, no mínimo 8 anos, mas joga a qualquer idade. Então eu acho que a gente tem que ser bastante fiel ao nosso catálogo. E quem conhece a Paper sabe que hoje a gente já tem uma identidade, né?
e ser fiel ao nosso público, porque você vai ver, assim, as pessoas já estão esperando jogos desse tipo. Então, se o jogo não é isso, provavelmente a gente vai deixar passar. Nossa, é que o catálogo tá com mais de... Cara, a gente já publicou mais de 120 jogos. No próprio... Desses 120 estão em catálogo. Então, ainda, né? o que eu ia falar, no próprio stand ali, é uma colorificação, assim, de títulos diferentes, tamanhos diferentes. Sim. Você trabalha com 3 formatos de tamanho, né? Pocket, micro, médio e Tem, um a ou gente outro tem um maior. médio, tem uma caixa maior ainda do que essa, e depois tem o small, que a gente chama internamente de small, que é a caixa antiga do Entre Linhas, do Saboteur. Sim. Né? A Que quadradinha. Isso. Então, assim, Retangularzinha. se não cabe na linha Pocket, com certeza a gente vai fazer a linha small ali. Né? Isso vocês pensam nos colecionadores mesmo, né? Porque Sim. nada mais agradável que isso aqui, ó. Ah, O fato sim. de eu poder colocar na estante desse jeito, ou se eu tenho outra linha daquele, fica tudo Sim. muito mais fácil de organizar. Inclusive, eu agradeço, tá? Por essa observação, porque às vezes dói pegar uma caixa 2 milímetros maior. Não, mas eu acho que essa é uma coisa bacana, porque a gente padroniza e a gente sabe que para o colecionador e para quem tem estante, isso é algo positivo. Isso é de vocês. Total. Porque como vocês repaginam, né? Não, total. Isso, nossa. Tanto é que os jogos que a gente licencia aqui para o Brasil, todos eles são adaptados e produzidos aqui no Brasil, né? Então, assim, mas além disso, também facilita a nossa produção, né? Porque a gente já tem os modelos em que a gente vai ver onde que o jogo vai encaixar, né? Eu ia até perguntar agora, eu não me lembro, tá? Mas como que vocês estabelecem o que vai voltar? Ou não, mas acho que a maioria de vocês volta, né? É difícil Sim. até perguntar isso, né? Bandido, por exemplo, veio faz 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Não tenho certeza, É um dos mas sim, pilares. é O bastante, Saboteiro sim, eu com tenho certeza. certeza que faz Sim. 10 anos. Sim, Né? sim. Qual que é o compromisso da Paper em relação ao reprint? Olha, cara, eu acho que, em relação ao reprint, eu acho que é mesmo o retorno do público, tá? E os números que a gente vê de vendas. Então, assim, tem jogo que a gente lança e daí eu tô lá mandando e-mail para os nossos revendedores falando, eu lancei faz 2 meses e eu tô mandando lá e-mail, voltou os estoques. Eu falo, caramba, já esgotou a primeira tiragem, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem uma conexão muito forte com os nossos revendedores, né? É importante dizer que a Paper Games não faz venda direto ao consumidor. Então, um excelente termômetro que a gente tem são as lojas que vendem os nossos jogos. Então, acho que esse é um ponto importante. Tá. Né? As próprias lojas, e essa é uma coisa super bacana que a gente aprende aqui na Abrim, que vem já revendedores atuais, que já estão vendendo com a gente, eles já chegam com um sorriso no rosto, querendo saber as novidades, para eles jogarem. Eu falo, poxa, assim que é bom, né? Se divertir e ganhar dinheiro com a Paper Games, né? Mas eu acho que eles são um bom termômetro para a gente saber se isso vai ter reprint ou não, ou seja, totalmente voltado para a performance de venda mesmo do jogo. E eu acho que também tem a parte da comunidade, né? Então, assim, a gente está vendo as pessoas jogando, então, assim, ainda tem gente que a gente nunca viu jogando Taco Gato e postando isso no Instagram, e você fala assim, meu, o que tá acontecendo? Eu lembro uma vez que viralizou um post no Twitter de uma celebridade que o cara falou que estava jogando Taco Gato e tomou multa no prédio por causa da gritaria que tá, né? E esse post viralizou, tipo... Quem nunca? Que jogo é esse que vocês estão jogando? E a gente não conhecia a pessoa, não sabia quem era. Então, assim, Taco Gato, sei lá, cara, eu acho que tá há muitos anos também. Mas Bandido e Quem Foi também, né? Então, eu acho que principalmente as revendas, né? A performance de venda. E também a gente vê essa repercussão nas redes sociais. Né? A gente sente isso porque, assim, é um mercado não tão oculto, né? É um mercado oculto. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve outro caso da Anitta também, jogando azul no avião, né? E isso aí explodiu, porque ela tava, né, tal, enfim. Trouxe mais margem pra, peraí, o que é aquilo ali? Sim. E mesmo num mundo onde, assim, quando eu comecei a criar, já muita gente não sabia. E até hoje muita gente não sabe. Sim. Ou seja, a gente tem espaço pra explorar, né? Sim. E eu vejo, mais do que tudo, assim, jogos com mais acessibilidade, regras fáceis e como ferramenta de custo-benefício da diversão, Sim. serem pilares importantíssimos pra tanto popularizar
quanto pra gente também, né, ter esse conflito saudável com a questão de tempo de tela das crianças, né? Cara, esse negócio do tempo de tela, eu até gosto, já vou até me emendar aqui um assunto. Esse negócio do tempo de tela é algo muito importante, né? Eu vejo minha própria família sofrendo com isso, assim, com os pequenos da minha família, né? Criançada colada no celular e parece que o celular ele chegou como uma solução, né, para paternidade, né, para maternidade, tipo, ó, eu dou um celular pro meu filho e eu tenho alguns minutos de descanso. E eu acho que é nisso que os jogos de cartas e jogos de mesa, jogos de tabuleiro trazem, que é, cara, se afasta um pouco da tela, olho no olho, conversa, tipo Spyfall, né, ou Entre Linhas. Cara, é muita conversa, nem né? conversa muito, mas é que interage, né? Isso, exatamente. Essa questão do tempo de tela mesmo, eu acho isso bastante pesado até. Quando a gente estava fazendo... Você sabe do Sala, né? Da iniciativa Sala? Não. Nossa, então eu vou te contar. Chama Paper Games Sala. Simples alternativas de lazer e aprendizagem. Nossa, eu vou te contar isso. Eu não sabia que você não sabia. Nunca chamou. Poxa, então tá. Eu vou te contar depois melhor sobre isso, mas eu já conto agora uma introdução para você. Ok. O Sala é uma iniciativa da Paper Games em que a gente trouxe... Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. A gente começou a perceber que tinha muito professor, terapeuta, levando os nossos jogos em sala de aula e no consultório. E a gente falou, nossa, que bacana. E isso começou a ficar cada vez mais frequente. Aí, o que a gente fez? A gente trouxe para Paper Games psicólogos, profissionais de educação, profissionais de saúde mental, para jogar os nossos jogos e escrever uma ficha. Quais habilidades que esse jogo estimula? Certo. Né? Quais competências da BNCC que ele atende em sala de aula? E daí, agora, essa iniciativa, a gente tem fichas dos nossos jogos direcionados a esses tipos de profissionais, para o profissional falar assim, bom, legal, então eu preciso de um jogo que estimule autoconhecimento. Ele consegue escolher o jogo para quantidade de jogadores, tempo de partida. Então, é uma ferramenta que a gente ajuda esses profissionais a escolherem os jogos melhores para eles usarem. Mas isso até é melhor, não tão melhor, com todo respeito, né? Mas sim. É útil para muito mais. Sim. Muito mais. Você consegue definir um jogo que ninguém quer escolher. O que a gente vai jogar? Porque isso aí é um dilema na mesa. Aí você fica... Sim, não, totalmente. Tanto é que nessas fichas tem, assim, orientação para educadores e dicas para a família. Então, assim, famílias com filhos neurodivergentes, por exemplo. Como que você consegue jogar o Taco Gato esquecendo um pouquinho das regras do Taco Gato? Por exemplo, uma coisa bacana que eu li na ficha do Bandido. Para crianças pequenininhas, você consegue jogar o Bandido com todas as cartas abertas. Você não precisa... Você entende? Então, continua sendo um jogo cooperativo, onde cada um consegue apontar e falar, cara, você tem uma carta boa aí, joga você. Né? Então, tem formas de você jogar o jogo e estimular diversas habilidades. Pô, né? Que demais. Que Bacana. conversa boa, cara. Que bacana. Danilo, obrigado demais pela participação. Acho que o episódio de hoje colocou os jogos de tabuleiro mais uma vez em evidência num mercado que precisa de mais de nós, né? Com certeza. Então, obrigado demais, não só pela conversa, mas por tudo que vocês têm feito em relação ao hobby. O prazer foi todo meu. Eu que agradeço pelo tempo. Obrigado pela Francal, pela oportunidade. Vamos em frente. E, gente, se vocês gostaram, não deixa de curtir, seguir. E semana que vem tem mais.